Vamos, irmãos queridos, com toda alegria, dar início ao culto de gratidão a nosso Deus pela comemoração do 94º aniversário da nossa igreja. Sem dúvida alguma, um dia de emoções para todos nós. A expectativa do nosso coração é que todos que aqui estão e aqueles que hão de chegar possam perceber claramente a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus em todas as partes do culto que agora se inicia. Vamos, pois, ficar de pé e louvar a Deus com o cântico do hino 456, do Inário para o Culto Cristão. Recebemos aqui, à minha esquerda, o cantor cristão. Queremos receber aqui à minha esquerda as pessoas que aniversariaram nessa semana. Tem alguns ilustres que aniversariam hoje, junto com a igreja, irmão José Baença, né, irmão Zé? Então, vamos, irmãos aniversariantes dessa semana, podem estar aqui à frente quando cantamos o hino 456 do cantor cristão. Parabéns, querida. Deus abençoe, tá bem? Aí, meu diácono, tu joia? Deus abençoe. Papai, te deixei na mão ontem. O pastor Frederico foi operado ontem. E era para entrar no centro cirúrgico 2,5, entrou 7. Glória te pertence, ó esposa do Senhor, seja um instrumento de salvar o pecador, pois a Deus fiz o mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá, resolutos avançar. trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Nós vamos nessa hora agradecer a Deus pelos aniversariantes, dentre os quais a primeira igreja Nova Iguaçu, não é isso? Sem dúvida alguma, ela já recebeu o abraço de toda a igreja, porque é um dia extremamente precioso para todos nós. Mas ao mesmo tempo que oramos agradecendo a Deus pelos aniversariantes, nós devemos orar também por aqueles que estão impedidos de estar na igreja, por questão de saúde. O irmão Luiz Guilherme continua impedido de estar na igreja, então nós vamos orar em seu favor. Ontem se submeteu a intervenção cirúrgica também o pastor Frederico, e ele está internado em Petrópolis, mas está passando bem. Mas para que a igreja ore em seu favor e também uma
motivo da sua ausência no culto desta manhã, quanto, de repente, no culto de amanhã também. Estivemos ali acompanhando a sua cirurgia, está passando bem, graças a Deus, mas precisa das orações da igreja. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença com o nosso coração transbordante de alegria. Quando olhamos para o Teu trono de graça e nos lembramos de um verdadeiro exército, ó Deus, de servos Teus que abrilhantaram, ó Deus, e engalanaram o rol de membros da história da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, dentre os quais muitos pastores que hoje estão, cada um na sua igreja, realizando um profícuo e abençoado ministério, também outros no campo de missões nacionais, no campo de missões mundiais, e tantos outros, ó Deus, já na Tua presença. Um verdadeiro exército, ó Deus, de crentes consagrados, dedicados, que ilustraram a história da nossa querida igreja. Nesta noite nós comparecemos ante a Tua face, para não fazer outra coisa, senão apresentar a nossa própria vida, para que ela seja queimada no altar do Teu serviço, como tributo da nossa gratidão, por bênçãos inenarráveis que recebemos das Tuas dadivosas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida desses irmãos queridos, a irmã Miriam, irmão José Baiense, irmão Elmar, servos Teus, ó Deus, consagrados, integrados na vida da Tua igreja, cooperando, ó Deus, para o crescimento do Teu reino. Te agradecemos pela vida dos Teus servos que representam tantas outras vidas que, pelas mais variegadas razões, estão ausentes, ó Deus, impedidos de estar conosco participando desse culto. Onde quer que eles estejam, ó Deus, estejam alcançados pela Tua graça, porque ela é maravilhosa, ela alcança todos nós, e por isso nós te pedimos que Tu abençoes os aniversariantes que não puderam estar aqui na igreja, assim como especialmente que podem estar aqui, os quais nós podemos identificá-los. Também nós te pedimos pelos doentes da Tua igreja, tantos irmãos e irmãs que estão impedidos de estar conosco, ó Deus, por razões de enfermidade. Te pedimos pelo irmão Luiz Guilherme, se preparando para a cirurgia delicada no coração. Ó Deus, sabemos que a Tua vontade está sendo feita na vida do Teu servo. Tantas vezes a cirurgia foi adiada, e Tu tens trabalhado no seu coração da sua querida esposa e seus filhos, para aguardarem com paciência as manifestações da Tua vontade. Também nós te pedimos, ó Deus, pelo pastor Frederico, internado ali em Petrópolis, depois de ter submetido a uma intervenção cirúrgica, que ele recupere prontamente, esteja conosco aqui, para continuar realizando seu ministério e trabalhando, ó Deus, para o crescimento da Tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por essa bênção de estarmos na Tua casa. E abençoa-nos para que amanhã pela manhã e amanhã à noite também possamos estar todos com um único espírito de adorar o Teu nome. São bênçãos, ó Deus querido, que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, amados irmãos, vamos ouvir o coral feminino.
não são membros da igreja. Nós temos o irmão Ed, o irmão Marilene, não é isso? São nossos queridos também. Hoje, nosso missionário lá em Campo Grande, não é isso? Casal muito querido. Vamos abraçar os nossos visitantes. Os membros da igreja vão sair de seus lugares para abraçar os nossos visitantes, dando-lhes as boas-vindas e dizendo da nossa alegria pela sua presença entre nós. É sempre uma alegria muito grande para a igreja receber os nossos visitantes e eu abraçá-los. Estamos levando com esse abraço o convite para vocês voltarem. Será um prazer, uma alegria renovada para o coração do pastor, o coração da igreja. Os irmãos podem se assentar, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Também temos conosco o pastor Natanel, né, pastor Natanel? Sempre conosco, nos honrando com a sua presença. Nós hoje vamos ter, meus irmãos, um ofertório inventado pelo pastor. Eu devia, todo domingo passado, ter falado isso para a igreja. A responsabilidade é toda minha. Nós vamos dar a oportunidade aos irmãos que vieram com seu dízimo, a sua contribuição, podem colocar no mesmo gasofilácio, enquanto o grupo de louvor estará nos dirigindo no cântico de um hino. Os irmãos que desejarem cooperar com a nossa construção, poderão fazê-lo. Se não puderem, também não tem nenhum problema. É apenas uma oportunidade que nós damos para os irmãos que quiserem aproveitar a oportunidade, ter o privilégio de participar do sustento da obra de Deus, enquanto cantamos, dirigido pelo grupo de louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Querido Deus, nós só temos motivo, Senhor, para te agradecer, Senhor. São tantas bênçãos que temos recebido, Senhor, como os filhos seus, para essa igreja que completa hoje 94 anos de vida, Senhor. Por todos os irmãos que ao longo de tanto tempo vêm contribuindo para o sustento da tua casa, Pai. Nós te agradecemos pela fidelidade, por cada dízimo, Senhor, que foi trazido no teu altar, por cada oferta também, pelos desafios da tua igreja, pelo prédio de educação cristã, Senhor, que a cada dia vem sendo para conclusão, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, também por toda a programação da tua igreja, Senhor, pelo irmão Jonathan também, que vem trazer esse momento, que ele possa ser hoje um instrumento nas suas mãos, como tem sido, Senhor, a tua vida até aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um irmão que esteja nessa noite, Senhor, seus familiares também. Nós te agradecemos também, Senhor, e pedimos por aqueles irmãos que porventura não vão poder estar conosco nessa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez ouvir o coro feminino. Depois o grupo de louvor vai nos dirigir mais um hino. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando, aí eu vou liberar o coral. Depois de cantar, enquanto o grupo de louvor estiver cantando, os irmãos quiserem descer para ver de frente o pregador. Os irmãos estão meio acostumados a me ver de costa, na verdade, já se acostumaram com isso. Mas o pregador dessa noite é muito importante. Então você precisa vê-lo de frente, tá bem? Então o coro vai cantar, vamos apresentar o pregador, o grupo de louvor vai nos dirigir para solenemente, de maneira bem disciplinada, as mães poderão descer e ocupar o lugar que desejar aí no santuário.
convidar a igreja a se pôr de pé. Vamos adorar o Senhor Não é para com ficar em esse pé agora. cântico. Grande é o Senhor. Vamos bendizer e engrandecer o nome dele nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria. Alegria de toda a terra. Louve, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandeça o Senhor nessa noite, declarando grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Prostramos diante do Senhor, Deus, pois só tu és soberano, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer. Mais uma vez, bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céu e céu. Ó Deus, prepara o nosso coração para recebermos, ó Deus, o testemunho dos teus filhos
que estão conosco nesta noite, ó Deus, para mostrar o quão poderoso, quão grande é o teu amor para conosco. Que todas as partes, ó Deus, deste culto tenham a tua aprovação. Mas sobretudo, ó Deus, que tu prepares o nosso coração para tirarmos proveito, ó Deus, do que vamos ouvir do testemunho do teu servo. Abençoa os nossos queridos visitantes, abençoa aqueles que participam do culto pela internet, pela rádio, pelos meios de comunicação de que dispõe a tua igreja, que todos possam ser alcançados, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. São bênçãos nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, amados irmãos? Para comemorar o 94º aniversário da igreja, eu convidei uma pessoa que eu não conhecia. Os irmãos sabem que eu sou muito exigente com o púlpito da igreja. Eu só convido para pregar no meu púlpito quem eu convido. Não quem eu conheço, não só eu conheço, mas em quem eu confio. Por isso que você já pregou nesse púlpito, viu? O irmão Jonathan eu não conhecia. Mas Deus tocou no meu coração convidá-lo, mesmo porque, cercado das melhores referências por igrejas por onde ele tem passado, trata-se de um homem que tem intimidade com Deus. Um jovem ainda, mas com muita intimidade com Deus. Um jovem que fala com a vida. Um jovem que gasta tudo o que tem, todo o seu tempo, para testemunhar o quanto Deus quer fazer conosco. Mas é um exemplo de superação impressionante. Nós viemos de assistir ou de acompanhar vitórias retumbantes de jovens deficientes que nas Paralimpíadas deram testemunho, uma prova maravilhosa de quanto o homem é capaz, se ele não se deixa entregar como nós o fazemos por qualquer razão. Às vezes, por causa de uma simples gripe, a gente não vai à igreja, né? Às vezes, por uma coisinha pequena, a gente fica em casa. Mas quando a gente vê exemplos como o irmão Jonathan, a gente sente um pigmeu perto dele. Eu tenho o prazer de apresentar o Jonatas Bastos, a irmã Simone e o irmão Eric. Queria que o Eric viesse aqui também. A irmã Simone, vem cá, o Jonathan. A irmã Simone é a mamãe querida, que acompanha o seu filho para todos os lugares, em todos os momentos. Ela está lado a lado com o seu filho, porque ela também participa do momento de testemunho. Cadê o Eric? Vem cá, Eric, está se escondendo aqui, rapaz? Que negócio é esse? O Eric também é mano do nosso Jonathan. Então, eu estou entregando o púlpito dessa igreja a esses 3 irmãos. Eles usarão o tempo que precisarem. Eles me perguntaram que hora termina. Se termina na hora que vocês terminarem. Hoje é aniversário da igreja e nós não estamos preocupados com o horário, tá bem? Amanhã nós vamos voltar aqui às 9 horas para a Escola Bíblica Dominical, às 10h15. Estaremos mais uma vez com a participação do... Qual é a música de amanhã? Do Conjunto Madrigal. Madrigal, depois esses queridos irmãos estarão continuando o seu testemunho, se apresentando. Eu não sei como é que ele toca piano. Rapaz, você é um milagre de Deus, hein? Tocar piano sem dedo, meus irmãos. Eu com dedo não toco nada. Imagina. Então, eu não vou falar nada para os irmãos, que ele vai mostrar o quanto ele é competente, o quanto Deus o usa de maneira impressionante. E a irmã Simone vai dirigir como os irmãos desejarem. Agora toda a parte está com os irmãos, tá bem? Deus abençoe, Eric. Obrigado pela sua presença também. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Me encontro alegre por estar aqui, conhecendo mais um povo que está se preparando para morar no céu com Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de surpresas, e nós
só podemos fazer o quê? Como foi louvado aqui nessa noite. É agradecer Ele, engrandecer o nome dEle, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. São os 2 filhos, né? E está ali também o sobrinho. É sobrinho. Eu falo que ele é sobrinho do meu esposo, ele fala: tia, eu sou seu sobrinho também. Então ele está ali, vai estar ajudando a gente na hora que a gente for louvar. E, irmãos, é um prazer. E eu quero parabenizar esta igreja pela passagem do seu aniversário. Eu costumo dizer assim: é mais um ano que se passa e você está aí na presença do Senhor. Que cada ano possa se renovar mesmo. Que você possa estar aí glorificando e exaltando o nome do Senhor, até que um dia Ele venha buscar a sua igreja. Eu quero deixar para os irmãos, em 1 Coríntios, a partir do versículo 24, que diz assim: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembre que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. E nós, irmãos, temos nos orgulhado na presença do Senhor, de ver quão grande é o nosso Deus. Ele pega aquilo que parece que não vai ser nada e faz ser para louvor e a glória do nome dele. Esse é o nosso Deus. E eu vou estar contando um pouquinho da nossa história para vocês. No ano de 1992 eu me casei. E como todo casal, eu e meu esposo começamos a sonhar com um filho. E no ano de 1994, Jonathan chegava no nosso lar. A gente foi um bebê muito esperado. E assim que o meu esposo soube que eu fiquei grávida, ele já começou a comprar algumas coisinhas para o bebê, com aquela alegria. E eu fiz 2 ultrassons. Eu fiz uma com 3 meses e fiz uma com 8 meses. E se o médico viu, ele não falou nada. Eu acredito que ele não tenha visto mesmo. Creio que foi plano do Senhor assim. E no momento em que o Jonathan nasceu, o médico comentou alguma coisa com a enfermeira e dava para ver que tinha um problema. E eu perguntei o que era. E ele falou: o neném não tem os bracinhos. E a palavra que veio para mim foi como? Como ele vai escrever? Como ele vai apagar? Como? Muitas perguntas em tão pouco tempo. Ele me deu uma injeção, eu dormi. E quando eu acordei, eu já acordei com ele no bercinho do meu lado. Eu ainda estava um pouco tonta, eu pedi à menina para colocar ele no meu colo, ela colocou. E olhando para o rostinho dele, eu pensei: Senhor, é o meu filho. O Senhor me deu ele assim, assim é que vai ser. Mas não tinha noção do que ia acontecer. Para mim, eu teria que fazer tudo para o Jonathan. Para mim, ele não ia conseguir fazer nada sozinho. E não é bem assim. Eu ajudo o Jonathan em algumas coisas, mas muito mais ele tem me ajudado para a glória de Deus. E o interessante é que eu fui criada nos caminhos do Senhor. Quando os meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade. Cresci louvando o nome do Senhor, porque o meu pai também toca instrumentos para a glória de Deus. E eu cresci louvando o nome do Senhor. E a coisa que eu amo fazer, louvar o nome do Senhor. Seja na igreja, seja no meu lar, eu amo louvar o nome do Senhor. E o Senhor me dava um presente, um filho, que tanto ia para mim e tocar para mim louvar o nome
do Senhor, que é a coisa que eu amo fazer. Mas naquele exato momento era apenas um recém-nascido indefeso. E ali, irmãos, o tempo foi passando, o problema dele foi na formação. Quando ele nasceu com saúde. E com 3 aninhos de idade, ele começou a louvar o Senhor na igreja. E com 4 anos, ele sentava nos primeiros bancos para ver o baterista. E ele ficava fazendo gesto com os braços, com as pernas. E chegava em casa, ele pegava umas latinhas, colocava no chão e ficava ali. Era época de disco, de fita. Ele só não guardava, mas ele tirava, colocava para tocar e ficava ali tocando com os pés. Quando ele não queria mais, ele pegava um balde e guardava tudo dentro de um balde. E quando ele queria tocar novamente, ele montava tudo de novo e começava a tocar. E ali eu vendo o interesse dele, nós vendo o interesse dele ali pela música, pela bateria. Nós compramos uma bateria de criança para ele. Nós não sabíamos como ele usaria a baqueta. Tentamos amarrar a baqueta no braço dele, não deu certo. Falamos, vamos deixar ele e o Senhor. E ele começou a usar uma baqueta. As duas, mais tarde, para a glória de Deus. E assim o Senhor foi trabalhando na vida do Jonathan. E eu costumo dizer que para mim o momento mais difícil não foi nem quando o Jonathan nasceu, mas foi com 5 anos de idade, quando ele passou pela primeira cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia de alongamento de osso. É uma cirurgia de alongamento de osso. E ver o nosso filho sentir dor não é nada fácil. Mas o Senhor todo o tempo estava ao nosso lado. E nós colocávamos ele numa cadeira de rodas, porque ele colocou aquele fixador grande, que às vezes as pessoas caem de moto e colocam aquele fixador grande na perna. Ele colocou por 2 vezes esse fixador. E nós colocávamos ele numa cadeira de rodas e íamos para a casa do Senhor. E ainda com esse aparelho na perna foi quando ele começou a aprender algumas notinhas no teclado, porque o meu pai começou a ensinar algumas notinhas no teclado para ele. E ali, irmãos, quando tirou aquele aparelho, eu costumo dizer que é muito... É sério você dizer para uma criança tudo normal, porque criança é muito esforçado. E ele tentou passar de uma cama para outra, ele não chegou nem passar. E quando tirou esse aparelho e o osso ainda estava molinho, ele estufou no meio do fêmur. E o meu esposo chegou do trabalho naquele momento, eu chamei ele foi. Só o Senhor mesmo para me dar ali força naquele momento. Eu coloquei uma mão por baixo, outra por cima e abaixei o osso do fêmur dele com a mão. E fiquei segurando. Enquanto isso, ele pegou um pedaço de madeira, enrolamos a perna dele e fomos pro médico. E chegando ali, irmãos, colocou gesso nas 2 pernas. Até então, a gente colocávamos ele naquela cadeira e íamos para a casa do Senhor. Mas com aquele gesso não tinha como. E eu fiquei muito triste, porque era um alongamento de osso que ele estava fazendo e ele perdeu aquele alongamento. E eu falei, eu só vou para a igreja quando ele for. Eu costumo dizer assim, irmãos, nunca façam isso. A maioria dos dias nós vamos ficar com os nossos doentes. Mas alguns dias precisamos de alguém para estar ficando no nosso lugar. Para que a gente vá na casa do Senhor buscar o alimento para a nossa alma. E ali, quando eu fui vendo que eu estava ficando muito triste, muito abatida, eu falei com a minha mãe, mãe, fica aqui com ele, porque eu vou para a sua casa. E ali eu fui para a casa do Senhor e o Senhor tirou toda aquela angústia, toda aquela tristeza, e eu continuei pronta para continuar a nossa caminhada. E ali, irmãos, o tempo foi passando e eu pensava, ele gostava muito da bateria, a gente deixou ele bem à vontade. Às vezes eu falava para ele assim, Jonathan, mas o teclado, ele faz a festa sozinho, a bateria precisa de um outro instrumentista. Mas ele falava, eu gosto do teclado, da bateria, e a gente deixou ele bem à vontade. Mas quando nós fomos para uma congregação onde tinha um teclado montado,
E ali ele não agradou muito da bateria. Ele falou, aqui eu vou tocar teclado. Eu falei, glória a Deus. Começou a tocar teclado para a glória de Deus. E eu pensava que o Senhor usaria ele naqueles instrumentos, no teclado e na bateria. Hoje ele nem toca a bateria nas igrejas, um instrumento mais cansativo. Ele optou pelo teclado, pela guitarra, mas foi um instrumento que ele começou para a glória de Deus. Ele chegava em casa e ficava tentando tirar o som de uma guitarra que eu tenho. E eu não falava para ele, mas eu pensava, a guitarra não vai dar. Eu toco um pouquinho de violão, eu sei como é difícil, guitarra não tem como. Só que eu estava esquecendo de um detalhe. Eu estava esquecendo que nós servimos o Deus do impossível, que nós servimos o Deus de milagres, que basta uma palavra do nosso Deus, basta o querer do nosso Deus. E ali o Jonathan, um belo dia, achou uma nota ali na guitarra e não parou mais, e toca guitarra para louvar o nome do Senhor. E a última cirurgia que ele fez, porque foram algumas, a última que ele fez, ele colocou uma placa no fêmur com 9 parafusos e toca guitarra para louvar o nome do Senhor. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: quando a luta estiver travada, quando estiver parecendo que não tem solução, que chegou ao fim, não desanime. Persevera na presença do Senhor, porque o Senhor não nos prova além do que possamos suportar. Antes Ele vem e entrega a nossa vitória, e nós podemos sair contando para outras pessoas os grandes feitos do nosso Deus na nossa vida. Então não desanime. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Está muito difícil. Um reclama daqui, outro reclama, é enfermidade, é governo. Mas irmãos, vamos confiar no nosso Deus. Não vamos desanimar, não vamos perder a esperança. Vamos permanecer na presença do Todo-Poderoso, porque a vitória com Ele é certa. E nunca esquecermos que há um céu esperando por cada um de nós, que nós estamos aqui de passagem, mas um dia nós estaremos lá junto com o nosso Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Vamos estar louvando o nome do Senhor. O louvor é bem conhecido, que a igreja possa estar louvando junto conosco. Sobre a tempestade
descansarei, pois sei que és Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele descansa, porque ele sabe que Deus está cuidando da sua vida. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês para cantar uma música aí pra gente, né? Vamos cantar aí. Eu vou tomar uma providência. Eu vou pedir, Jonathan, vamos trazer o órgão para cá, tá bem? Porque tem muita gente lá que não está conseguindo ver. Eu estou com essa impressão. Então a gente esticando a cabeça aí vai acabar a cabeça ficando fora do corpo, de tanto esticar. Pode ser, Jonathan? Tocar daqui de cima? Que aqui tem, pode cantar. Vamos louvar o Senhor com o cântico Sai da Tenda. Vamos nos pôr de pé. Eu identifico a presença do pastor Nicasso. Pastor Nicasso está convidado para vir para o púlpito também, junto aqui com o pastor Antônio. Você é um visitante ilustre também, não é? Tá bom assim? Tá aqui, pode ser aqui? As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Joia, tudo bem? Prazer, viu? Não importa Tá bom, o que a não, fica aí. realidade diz, Viverás um lugar de Deus. que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, contar-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu.
abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu, filho meu, filho meu. Poder sentar, queridos. Vamos pedir para o Senhor nos usar nessa noite, nos usar quando formos para o nosso lar, no nosso trabalho, que possamos sermos um instrumento do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flechas que acertam o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Senhor, o Senhor nos ama. Se você está aqui nessa noite, de repente você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, saiba que um dia o Senhor morreu naquela cruz. Ele não precisava ter morrido naquela cruz, mas por amor a mim, por amor a você, Ele se entregou ali para nos dar uma nova chance, para nos dar a chance de um dia estar com Ele na glória. E não há outro caminho que você siga, o caminho é esse, para que você possa um dia encontrar com Ele na glória. Então que você possa aceitar Ele como Salvador, porque Ele está conosco em todo o tempo. Se estamos alegres, Ele está conosco. Se estamos na prova, Ele está conosco. Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Eu fico pensando, irmãos, se nós tivéssemos recebido Jonathan no nosso lar, tivéssemos parado, tivesse falado, o Senhor deixou ele nascer assim,
vou desanimar, não vou mais para a casa do Senhor. Hoje eu não estaria vendo tantas coisas lindas que o Senhor tem feito. Ou se estivesse vendo, estaria, tá vendo? Fiz tudo errado. Não precisava ter saído da presença do Senhor. Não precisava ter abandonado o Senhor. Mas eu agradeço a Ele o momento em que eu recebi Ele e permaneci na presença do Senhor. Hoje eu posso ver Ele louvando o nome do Senhor. E mais tarde, quase 9 anos depois, veio o Eric, que está ali na bateria, que também nos ajuda a fazer a obra do Senhor, que tem prazer em fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, vamos ser gratos a esse Deus e sempre permanecermos até o dia de nós encontrarmos com o nosso Deus. Louve conosco, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado, e o coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele 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 me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo
razão de tudo, Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, de olhar pra tua luz pra não me perder. Ô Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu meu farol, o farol que preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, de olhar pra tua luz pra não me perder. Ô Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Precisamos de quê, irmãos? Precisamos de Jesus em nossas vidas. Que o nosso coração esteja sempre aberto para que Ele possa habitar em nós. Pode ser para a igreja, amém? Oh, ele sabe falar. Estamos muito contentes de estar aqui. Esse tumultozinho aqui às vezes dá uma
uma desligada no que a gente tem que fazer, mas a gente retoma rapidinho porque é o Espírito Santo quem age, não é nós, não é a posição da guitarra, não é nada disso aqui. Isso aqui a gente faz para que vocês possam ver, né? Esse tumultozinho, essa correriazinha que tira um pouco a atenção, é para que vocês possam ver melhor, mas na verdade o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer é com nós exatamente no lugar onde nós temos que estar, que é aqui, na casa de Deus. Vou falar de pedestal hoje, eu detesto isso, mas eu estou sendo forçado aqui porque eu estou de chinelo e eu vou tomar um belo de um choque. Eu estou sem chinelo e vou tomar um belo de um choque, então eu vou falar de pedestal mesmo. Mas amanhã eu prometo segurar o microfone. Quem vai vir para ver eu segurar o microfone? Toca a guitarra com o pé, mas não segura o microfone. É brincadeira, né? Não funciona. Irmãos, tudo isso que vocês ouviram e viram nessa noite, só tem um objetivo. Um objetivo. Dá para contar no dedo da minha mão. Eu só tenho um dedo, para quem não entendeu. Se eu tiver que ficar explicando, a gente vai demorar um pouco mais. Então, finge que entendeu, ri e amém. Um objetivo, uma coisa. Tudo que os irmãos viram, a finalidade é glorificar o nome do Senhor. Não é dizer que a minha família é a família perfeita, porque não é. Não é dizer que o Jonathan é alguém perfeito, porque eu não sou. Eu tenho defeitos em muitos, como todos os irmãos que estão aqui. Todas as dificuldades que foram enfrentadas por um único objetivo, e é o mesmo. É glorificar o nome do Senhor. Tem gente que acha que as dificuldades são para nos parar. Tem gente que acha que as dificuldades são coisas do diabo. Nem sempre. Tem gente que acha que as dificuldades são para nos mostrar que nós não podemos fazer nada. E realmente, sem Deus, essa pessoa, esse último caso que eu citei, essa pessoa tem a razão. Porque sem Deus nós realmente não podemos nada. Mas existe uma diferença. Eu sou nascido e criado num berço onde eu escuto a palavra de Deus. Creio eu que desde o ventre da minha mãe. Eu sou nascido e criado num lar onde as pessoas me ensinaram que em Deus nós podemos tornar o impossível possível. Eu sou de um lugar onde eu aprendi que não existe poder maior, força maior do que a palavra de Deus e do que quando o ser humano abre um espaço no coração dele para que o Espírito Santo habite. E lá nesse lugar eu descobri que se nada pode me impedir, não vai ser a ausência dos braços, não vai ser a ausência de dinheiro, não vai ser a ausência de um governador honesto no nosso país. Nada disso vai me impedir de adorar e servir a Deus, porque eu nasci para isso. Você nasceu para isso. E muitas pessoas não conseguem alcançar a felicidade, a alegria, justamente porque não cumprem o propósito para o qual nasceram. Essa guitarra um dia foi pensada, criada, e o objetivo dela era que alguém, o objetivo de quem a criou era que alguém um dia chegasse e a manuseasse, ou manusear com o pé, como é que fala isso? Não sei, tem que pesquisar mais, tem que estudar mais. Alguém a tocasse. Ela foi criada com esse propósito. E creio eu que se ela pudesse dizer, graças a Deus ela não pode, ela ia reclamar algumas coisas que eu faço com ela ali, mas ela está cumprindo o objetivo que ela criou, para o qual ela foi criada. Nós, seres humanos, lá no Jardim do Éden, com Adão e com Eva, fomos criados para termos intimidade com Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor, as plantas louvam ao Senhor, e o ser humano não foi criado com um objetivo diferente. A diferença consiste em que Jesus não veio à terra pelos animais, Jesus não veio à terra pelas plantas, mas Jesus veio à terra por mim e por você. E o curioso é que os animais e as plantas não pecam, não erram, eles só louvam ao Senhor. Mas eu e você pecamos, erramos, e mesmo assim, Jesus Cristo deu a sua vida, não pecadora, não falha, por mim e por você que somos pecadores e somos falhos. Aí as pessoas me perguntam,
Mas como assim? Da onde vem a sua força? Como você conseguiu superar todas essas dificuldades? E a minha resposta é muito simples: olhando para Cristo. Porque se eu olhasse para os meus problemas, se eu me olhasse no espelho e olhasse para a deficiência que eu tenho, eu provavelmente me esconderia. Mas quando eu olho no espelho, o que eu vejo é que Jesus Cristo morreu por mim, para me transformar de alguém deficiente em alguém com plena eficiência para o louvor do seu nome. Então não tem como ser feliz, realizado, sem Jesus Cristo habitando em você. Sinto muito. É muito simples e é fácil de aceitar. Quer ver uma coisa? Pensa aí quantas coisas você tentou fazer sem Deus. E me diga de bate-pronto quantas dessas deram certo. Eu consegui, eu sou um empresário, eu tenho muito dinheiro. Eu consegui, eu sou realizado, eu sou feliz. Mas chega um momento na vida que você não pode contar com pessoas. Chega um momento na vida que você não pode contar com o dinheiro. Chega um momento na vida que tudo que você conquistou é como se não valesse de nada. Eu, porém, por servir a Cristo, com 22 anos de idade, posso afirmar que, desde que eu conheço Jesus, eu já me sinto realizado, sem ter o dinheiro, sem ter os braços, porque Jesus é aquele que preenche todos os nossos vazios. Jesus é aquele que, quando eu estou triste, eu sei que eu posso contar com Ele. Ainda que as pessoas olhem para mim, e como diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, que muitas vezes as pessoas olham para nós e nos julgam fracos, pequenos, sem valor. Mas eu sei que, por poder contar com Jesus, pelo amor dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, para Ele eu tenho valor. Você tem valor para Ele. Não adianta eu chegar aqui e tocar guitarra com o pé. Tocar guitarra com o pé de cabeça para baixo. E as pessoas saírem daqui. Que apresentação maravilhosa. Muito bom. Música boa. Ou não, né? Não adianta nada a gente chegar aqui e contar uma história bonita, pessoas chorarem e saírem daqui do mesmo jeito. O objetivo pelo qual eu nasci assim e pelo qual a minha família passou por essas dificuldades é que hoje a sua vida seja impactada por mim? Não, mas pelo Espírito Santo de Deus, e que Ele te convença a melhorar aquilo que pode ser melhorado. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. E como descobrir qual é a vontade de Deus? Estando perto de Deus. E como estar perto de Deus? Orando, lendo a sua palavra, jejuando. Dessa forma, nós conseguimos saber o que Deus quer de nós. E dessa forma, nós podemos ser felizes de verdade, porque realizamos aquilo que fomos criados para fazer. E quando bate a luta, Jonathan, como é a sua reação? O que você faz? O que você pensa? Você esmorece? Irmãos, eu estaria mentindo se eu dissesse que nas lutas que eu já passei, eu dizer para você que foi tudo muito fácil, tudo muito simples. E quando eu começo a falar de dificuldade, as pessoas associam logo aos braços. Não sei porquê, né? Todo mundo acha que não, mas você sofreu bullying na escola? Quem não sofreu bullying na escola? Vocês têm braços. Os problemas são colocados na nossa vida e não depende da minha condição física. Não depende da minha condição social. Mas uma coisa é certa, depende muito da forma que nós olhamos para nós mesmos. Como você se vê? Eu vou te dar um exemplo. Eu me vejo, pela misericórdia e pela graça de Cristo Jesus, me vejo um vencedor. E de fato, tenho experimentado isso. Porque dentro do meu coração, eu sei que Cristo me faz vencedor. E você tem se sentido um perdedor? Por quê?
talvez você esteja olhando para as coisas que estão à sua volta, que era para você ignorar. E deixando de ver aquilo que era para você ver. E ignorando as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida. Eu estaria mentindo se eu dissesse que as minhas dificuldades são fáceis. São simples de ser resolvidas. Mas eu também estaria mentindo se eu chegasse aqui e dissesse que eu sou deprimido, que eu me sinto menos. Nós somos menos, mas nós não podemos ser menos que o menos. A gente tem que saber o valor que nós temos para Deus, porque senão Ele não teria dado o seu filho. As pessoas olham para si mesmas e simplesmente desistem da vida. Mas a vida é feita de escolhas. E estando perto de Deus, nós podemos fazer as melhores escolhas. E para finalizar a minha fala, eu queria contar um trechinho de algo que eu experimentei. Para quem não sabe, eu estudei a minha vida toda para fazer medicina. Minha vida toda mesmo. Desde pequenininho. Na escola, e o meu objetivo sempre foi ser um médico. E aí chegou em 2011, Deus abriu portas tremendas para mim. E eu me vi, não sendo um médico, mas alguém que faria isso aqui, que iria às igrejas, às escolas, às empresas, e lá falaria do amor de Deus, porque é isso que nós fazemos. Viver do ministério. Quando eu falei isso para meu pai, ele quase teve um treco. Tem um monte de pai aí que quer que os filhos estudem isso, estudem aquilo. Mas quem conduz a nossa vida é o Senhor. Se você quer que seu filho estude música, mas Deus o criou para ser médico, então permita que Deus faça a vontade dele na vida do seu filho. E que os filhos não deixem de ouvir os pais, porque eu ouvi meu pai, mesmo sabendo que Deus tinha para mim. Mas eu respeitei. Mas em dado momento, o meu próprio pai disse assim: você fez a escolha certa. Porque quem mostrou isso não fui eu, não foram as minhas palavras, mas foi o Senhor. E nesse período onde eu tinha que escolher entre música, ou na verdade o ministério e a medicina, nesse momento, eu me peguei diante de uma situação muito difícil. Porque eu podia agradar a muitas pessoas, mas eu não teria a realização que eu tenho, porque eu não estaria fazendo o que Deus tinha para mim. Então, eu escolhi servir ao Senhor, atender o seu pedido. E para quem assistiu, há poucos dias atrás, o Senhor me concedeu um privilégio para glorificar o nome dEle, não o meu, de estar tocando no Maracanã. Um lugar onde tantas pessoas fizeram a sua arte com os pés. O Senhor também me levou lá para fazer arte com os meus pés. À toa? Para ser mais um show, mais uma cerimônia? Não, mas para mostrar para o mundo que Ele é Deus. Para mostrar para aqueles que desistem à toa que Ele é Deus. Para mostrar para as pessoas que não têm perspectiva de vida que Ele é Deus. E um testemunho muito antes disso acontecer, que confirmou que de fato eu tinha feito a escolha certa. Não foi quando meu pai disse: você fez a escolha certa. E não foi quando eu toquei no Maracanã para 50 mil pessoas. O dia que eu descobri que eu tinha feito a escolha certa. Na verdade, o dia que eu recebia de Deus a confirmação que eu tinha escolhido o que Ele queria, foi quando eu li, melhor dizendo, uma pessoa dizer para mim que ia tirar a própria vida, mas que naquele dia, por aquele testemunho, ela não faria isso mais. Aí eu entendi que a minha vida e as minhas escolhas valeram a pena. Mas para isso acontecer, eu chorei muito. Para isso acontecer, muitas coisas eu ouvi. E para alguns talvez diriam que não precisaria ter ouvido, mas se eu ouvi, é porque eu precisava ouvir. Aquilo de certa forma me fortaleceu em Deus. Aquilo de certa forma me fez ver que de fato os pés não foram para tocar guitarra, feitos para tocar guitarra, como me disseram. Me fez ver que isso era verdade,
mas me fez ver que acima da verdade do homem existe a mais pura verdade, que é a verdade de Deus, e é essa que me move para frente. Se você olhar por esses olhos, se você olhar por esse ângulo, você vai ver que de fato, para Deus, não tem nada impossível. E eu gostaria de convidar a igreja para nós orarmos ao Senhor. Se possível, se coloque de pé em nome de Jesus. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua limitação? E o que você vai fazer com elas? O que você vai fazer com elas a partir de agora? Vai continuar vivendo uma vida medíocre? Nossa, medíocre. A gente acha que medíocre é lá embaixo, no fundo do poço. Não. Medíocre é na média, é normal. Vai continuar vivendo uma vida normal? Ou você quer o sobrenatural de Deus para a sua vida? Esse testemunho da pessoa que ia tirar a própria vida, mas não tirou, por causa da dificuldade que Deus colocou na minha vida, me faz olhar para os meus novos problemas, porque aparecem todos os dias, e pensar assim: se os problemas que lá atrás eu enfrentei evitou que uma alma fosse para o inferno, porque a gente sabe que o suicídio leva para o inferno, é a palavra de Deus. Se os problemas que eu tive até então foram vencidos, e através disso uma pessoa não tirou a própria vida, significa que os problemas que eu enfrento e ainda vou enfrentar, talvez possam poupar a vida de mais pessoas. E isso não é porque eu não tenho braço, isso é porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio, e quem der espaço vai ver mudança, vai ver restauração, vai ver cura, vai ver libertação, vai ver o agir de Deus de forma nítida. Porque se fosse para o Jonathan fazer todas essas coisas, nem braço eu tenho, o que eu poderia fazer por eles? É o Senhor quem faz. E se você quiser que Deus faça coisas maiores, porque Jesus disse assim: vocês vão poder fazer coisas maiores em meu nome, mas vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então vocês podem fazer coisas muito maiores do que o Jonathan está fazendo. Se vocês quiserem, se vocês se entregarem, e se vocês permitirem. Permitir parece estranho, né? Mas é que Deus é educado. Ele não nos obriga. Mas se você concordar e permitir que Deus te use como um instrumento, com certeza você vai encontrar o que tanto tem buscado, que é a realização na vida. A nossa realização tem 5 letras, se chama Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, e oremos. Pai, nós estamos aqui, unidos, e te agradecemos, porque essa noite foi criada pelo Senhor, para a comemoração de mais um ano dessa igreja. São muitos anos, Deus, quase 100, e eu sei que pode ir muito mais longe, mas depende da tua igreja. O pastor não fez isso tudo sozinho, os diáconos não fizeram tudo isso sozinho, mas fizeram porque o seu Espírito sempre nos capacita e envia pessoas, recursos, para que a tua obra seja feita como o Senhor quer. Te agradecemos por isso e pedimos ao Senhor que continue a enviar recursos, não só financeiro, mas que o seu povo a cada dia seja curado, que o seu povo a cada dia veja o seu mover, para que eles continuem na congregação dos justos, para que eles continuem fugindo do pecado, da aparência do mal, resistindo aquilo que tem que ser resistido para te servir. Senhor, muitas são as aflições do ser humano, muitas dificuldades nós temos, mas a sua palavra diz que o Senhor nos livra de todas. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos livrado. Se nós estamos de pé é porque o Senhor tem nos conduzido. Se cada um de nós for trilhar o caminho que quer, a nossa vida não vai muito longe. Mas se nós trilharmos o caminho que o Senhor quer, ainda que morramos fisicamente,
a nossa vida perpetuará até a eternidade. O nosso testemunho vai ficar aqui, assim como Paulo, assim como Pedro, como Silas, como tantos outros, e o maior deles, Jesus, que ainda vive, que ainda reina. Se fizermos a sua vontade, o nosso legado como seus servos vai ser deixado aqui. Eu tenho certeza que vai produzir frutos. Porque existe uma passagem onde um profeta teu estava morto e um corpo que caiu em seus ossos, nos restos dos ossos, reviveu. E que o nosso testemunho, a nossa vida, reviva muitas almas que já estão mortas. Que através do Espírito de Deus em nós, pessoas se reanimem, se alegrem, se prostrem e percebam que em nós não há nada demais. Mas quando temos o Senhor, aí sim nós temos tudo. Muito obrigado. Continua conosco. Nos conduza para casa ou para onde nós formos, mas sempre com o nosso pensamento voltado para nós não desistirmos, porque se eu tivesse desistido, não teria visto tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. E é por isso que eu não vou desistir, porque eu quero ver mais. E nós aqui hoje, através dessa mensagem, da sua presença e do mover do seu Espírito Santo, queremos ver mais também. Não só pedir, Deus, mas queremos agradecer mais, queremos amar mais e queremos ser a cada dia mais a tua igreja. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos e até amanhã. Hoje, à tarde, eu fui num culto de aniversário, uma irmã de 91 anos. Aí ela, depois de tudo, ela ofereceu um bolo para quem estava lá, né? Mas eram poucas pessoas que estavam lá. Agora eu ofereceu um bolo para todos os irmãos. Aqueles que não comerem bolo, eu vou dar um bolo. Das duas uma, tá bem? Acho que dá para todos. Então, eu estaria a porta com o irmão Jonathan, mas isso o cansa muito. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: nem eu, nem ele, nem ninguém vão ficar na porta. Os irmãos podem descer direto aqui para o estacionamento, que lá será servido um bolo para todos, sem exceção. Agora, os irmãos gostaram? Se gostaram, amanhã de manhã, depois da escola dominical, às 10 horas, o irmão Jonathan estará outra vez aqui, falando, testemunhando. A irmã Simone também estará tocando. Então, você gostou? Volte amanhã e traga visitante, porque esse é um trabalho que encerra amanhã à noite e faz parte das comemorações do aniversário da igreja. Então, que Deus abençoe os irmãos, os irmãos fiquem à vontade, pode ser diretamente lá para o ginásio. Então, nós vamos ter agora a parte social, por isso nem o pastor, nem o irmão João estaremos à porta para cumprimentar a congregação, que nós vamos poder nos conversar, nos encontrar lá no ginásio, tá bem? Deus abençoe, irmãos, nos encontramos aqui.